Seja muito bem-vindo à segunda parte do vídeo aqui na visita em Uberlândia, aqui em todo o campo experimental da Seminis Bayer. Bem-vindo ao AgroConecta no campo, vídeo parte 2 aqui da visita. Estou com meu amigo Leandro. Leandro, vamos, o primeiro vídeo não deu a gente ia ficar muito comprido, ia virar quase um filme, longa-metragem da visita, porque tem muita coisa importante para ver. A gente tentou filtrar pelo que a gente achou mais importante com a equipe aqui. E nessa parte 2, a gente vai falar da parte laboratório. Como eu já falei no final do vídeo anterior, é algo muito técnico, um laboratório científico, né? Então, genética, testes físicos, biológicos, tem de tudo, você vai ver aqui. Mas a gente buscou trazer de uma forma simples, não é, Leandro? Fala para nós um pouquinho mais do que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Olha, Léo, aqui é a oportunidade única da gente poder ver minuciosamente de onde começa toda essa parte dos testes de qualidade, né? Para assegurar que essa semente está apta a ir para o mercado com a excelente qualidade. É isso que a gente busca, né? É segurança, produtividade, qualidade acima de tudo, para entregar para o produtor a melhor semente do mercado. E no laboratório, né, nesse laboratório que é um dos mais completos do Brasil, nós vamos poder ver aí, desde os testes físicos, genéticos, fisiológicos, né, tudo para realmente garantir que essa semente está apta e vai para você na melhor qualidade possível. É isso aí, então se prepara, segura na cadeira aí, que é muita informação de valor para você entender a parte técnica de maneira simples aqui na Seminis Bayer. Roda a vinheta aí. E aí, Leandro, a gente já viu o recebimento da semente, da genética chegando aqui em Uberlândia, como é que funciona, todo o controle que é feito. Qual o próximo passo aqui dentro do centro de pesquisa? Isso aí, Léo. Bom, aqui no centro de pesquisa, né, nós estamos aqui no laboratório de qualidade, né, como a Carol e o Cristiano bem mencionaram, né? Eles recebem essas sementes para fazer toda aquela separação, toda aquela organização interna para enviar para os ensaios, né? Mas em paralelo tudo passa por aqui, né? Aqui nós estamos em frente ao laboratório, então tem a recepção, a separação dessas sementes, elas entram na fila dos testes, né? Então passam por todas essas análises. Né? Exatamente. Vai para genética, fisiológico, né? Que contempla aí o vigor, germinação, IUT, também o teste físico, fitossanitário, enfim. A gente certifica de tudo, né? Vem dos materiais pré-comerciais e comerciais, por exemplo, vem essa quantidade que a gente tira para contra-amostra, né? Para ficar tanto para a gente fazer a atualização de inventário a cada 6 meses, bem como, né, para a gente ter uma semente aqui, caso algo aconteça e a gente, né, tenha que certificar daquela qualidade. Perfeito, então vamos lá dar uma olhada, né? Vamos lá dar uma olhada, vamos falar com o pessoal. Bora então. E agora sim, estamos aqui com a Bianca, que ela vai falar um pouco mais da função dela aqui no laboratório da Seminis. E estamos no setor de recebimento de todas essas sementes, né, Bianca? Tudo que chega aqui para vocês testarem, fazer todo o processo de teste dessa semente aqui dentro, né? Conta um pouco mais, se apresenta e qual que é a sua função e como é que é esse processo de recebimento aqui. Perfeito. Meu nome é Bianca, então eu sou analista de qualidade aqui do laboratório. A gente está no setor de recebimento, que é onde a gente recebe todas as amostras que a gente faz as análises aqui. Então, a amostra chega, a gente trabalha com grandes culturas e também com olerícolas. A gente faz o registro dessas amostras em sistema e ela entra para uma fila que a gente segue o fluxo. Então, por ordem de chegada. Registrando essas amostras em sistema, a gente faz o direcionamento conforme o plano de testes que essa amostra precisa, né, ser submetida. E a gente direciona para os testes físicos, fisiológicos e genéticos, quando cabíveis aí. Aqui a gente tem um exemplo de uma amostra que a gente recebeu, né, então, da Seminis. A partir daqui, a gente vai fazer todo o direcionamento dos testes que precisam ser feitos para ela. Interessante, né? Então, no caso, toda a genética comercializada pela Seminis Bayer
antes de ser comercializada, ela vem aqui para fazer todos os testes genéticos e passar por toda a aprovação que a gente vai mostrar na sequência para provar que ela pode ser comercializada. É mais ou menos isso. É, exatamente. E além disso, tem todos os critérios que a gente precisa, né, que essa amostra tenha para aí sim a gente começar os testes também. Então tudo começa por aqui. Tudo começa por aqui. Toda a organização da recepção, né, a chegada, o estoque, a fila de espera, o controle, todo o andamento do processo, né? Exatamente. É isso aí. Então, na sequência, acompanha com a gente daqui da recepção todo o passo que a gente vai fazer aqui por dentro do laboratório da Semit. E depois do setor de recebimento, estou aqui com o meu amigo Jairo, que vai contar para a gente o próximo setor, né, dessa produção, que é o setor de homogeneização aqui no laboratório da Semit. Fala um pouco para a gente o que acontece todo esse setor aqui com vocês. Então, boa tarde, eu sou o Jairo, né? Então, esse aqui basicamente é o setor da homogeneização, onde é o centro de distribuição do laboratório, né? Onde a gente recebe as amostras do recebimento e a gente faz toda a homogeneização da amostra aqui nesse setor. E aí essa homogeneização é feita nos equipamentos específicos, né? E é retirada subsample, onde essa subsample é uma porção, né? Que é retirada, amostra, no caso, né? Uma pequena amostra que é retirada para cada teste. E aí a gente tem os testes específicos da genética, herbicida, infestação, RET, germinação e vigor. Então, basicamente, esse é o setor da homogeneização e o que a gente faz aqui. Então, no caso, chegando no recebimento, vem para cá e aqui distribui a semente por todo o laboratório, em cada setor. Isso. Que vai fazer um teste específico com essa semente para testar a parte de infestação, genética, toda essa questão aqui dentro, no caso, né? Isso, correto. E quais os processos principais que tem aqui dentro? Então, a questão de maquinário, como é que faz o processo? Então, hoje a gente tem o Gamete, né? Então, para as amostras definitivas, a gente faz todo o processo de acordo com a RAS, né? Que passa as amostras 3 vezes no Gamete, que é o específico, e logo após a gente tem o divisor sucessivo, que é onde a gente acha o peso exato para passar para os próximos testes, que é o teste do físico. Né? Para fazer a separação. Isso, separação. Muito obrigado e vamos dando sequência para ver cada setor como é importante, como faz a diferença nos testes. Dando sequência à parte do laboratório, estou com a Dailiane, vai falar para a gente o que é feito nesse espaço, qual é o nome do setor e o que é feito aqui nessa área de testes aqui do laboratório. Olá, então aqui nós somos o laboratório físico. Então esse teste aqui no laboratório, no controle de qualidade, a gente avalia então a uniformidade a uniformidade das sementes, ok? E o primeiro, o que a gente faz? Então, para uniformidade, nós pegamos uma massa de sementes, colocamos nas peneiras e aqui a gente faz a classificação dessas peneiras para garantir uma uniformidade no plantio. Também nós avaliamos essa uniformidade das sementes utilizando a análise de imagens, né, que é uma técnica inovadora. Então a gente utiliza o equipamento Ground Eye, então a gente pega uma amostra, né, uma quantidade específica de sementes de milho doce e a gente coloca essa porção, né, na bandeja, a captura das imagens. Então essas imagens são processadas aqui no computador
e posteriormente nós temos a extração desses resultados por meio de um relatório. E isso possibilita então avaliar a plantabilidade. Que bacana, então muito importante essa parte para ver a parte física da semente, para ver se está de acordo, para ela dar sequência no restante dos testes, né? Isso, com certeza. É muito importante, então, os dois testes, tanto de peneira, para poder avaliar, então, garantir, então, possibilitar a uniformidade do plantio, consequentemente também a plantabilidade. Para garantir que a semente do milho doce das sêminis aqui, ele vai estar de acordo para dar sequência. Valeu, muito obrigado e vamos dando sequência nos setores aí. Dando sequência, vindo dos testes físicos que a Dailiane mostrou pra gente, né? Aqui estamos agora na sala de raio-x, não é de ser humano não, aqui é de semente. Conta um pouco pra gente desse processo do raio-x da semente aqui do milho doce, por exemplo. Isso mesmo, aqui a gente tem então um raio-x para avaliar sementes infestadas, ok? Então nós colocamos uma porção de sementes, né? A gente pega então uma porção de sementes e colocamos então no equipamento. Então a gente vem aqui, coloca aqui uma porção de 200 sementes, né? E aí a captura então das imagens aqui, ok? Posteriormente, essas imagens elas são o quê? Elas são então processadas. E para podermos avaliar, né? A gente contabiliza o número de sementes infestadas, né? Então a gente contabiliza o número de sementes que tem um inseto ou algum vestígio desse inseto. É bacana, até eu achei legal, vamos voltar a imagem ali que eu achei bem bacana. A parte de a identificação do inseto, né? Aqui mostra aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, para quem não... É um inseto que entrou na semente, tá ali alojado, e essa parte do raio-x é muito importante para identificar as sementes que estão com algum tipo de infestação, alguma coisa de ruim, vamos dizer assim, né? Para passar por essa classificação e não poder seguir em frente nos testes, no caso, né? Com certeza, para garantir a qualidade mesmo das nossas amostras, né? Então aqui a gente contabiliza que tem um inseto adulto, aqui é o exemplo de inseto adulto, do gorgulho do milho. Então aqui é um exemplo desse inseto, mas a gente pode encontrar diferentes vestígios dele. Então é de extrema importância esse teste, além de utilizar uma tecnologia, né, uma inovação aqui, que a gente então utiliza a análise de imagens, a análise de imagens para poder avaliar e garantir essa qualidade. Eu duvido se você que é viverista produtor imaginava que a sua semente passa por um raio-x. Eu não tinha nem noção, então muito obrigado por mostrar isso aí pra gente aqui. Obrigada. Dailiane, aqui a gente viu no raio-x o caminho que o inseto fez dentro da semente do milho, por exemplo, aqui, né? E tá aqui alojado. Qual o procedimento quando é encontrado uma questão assim aqui no laboratório? Sim. Quando a gente encontra, então, um inseto, né, nas nossas amostras, nós enviamos as amostras, então, para expurgo, que é um tratamento químico, né, para poder garantir, então, que não tenha nenhuma semente infestada na minha amostra. E assim, quando é feito, essas amostras voltam e a gente realiza novamente o teste para ter essa garantia da qualidade, então, dos nossos produtos. Tá certo. Toda garantia é pouca para ter qualidade. Dando sequência no processo aqui no laboratório, teste fisiológico. Valquíria vai explicar pra gente como é que funciona esse teste fisiológico, o que é em si o teste fisiológico aqui no laboratório. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Valquíria, especialista de qualidade aqui do laboratório. E aqui nesse setor a gente trabalha bastante com a parte de germinação e vigor de sementes, né? E aqui especificamente a gente está demonstrando um teste de germinação, né? Aqui a gente tem demonstrado um lote de sementes do AG1051 e aqui nós temos um lote de milho doce, né, demonstrados. E aí como que a gente faz basicamente nesse teste? O teste de germinação, ele tem como objetivo explorar o máximo potencial germinativo daquela semente. Ou seja, eu coloco aquela semente numa condição ideal para a germinação dela. Eu vou oferecer para ela a quantidade de água ideal para a germinação dela, a temperatura ideal dela, então eu dou todas as condições para que explore o máximo potencial de germinativo dela. E ao final daquele teste de germinação, eu tenho o potencial de germinação, ou seja, em uma condição ideal, aquele lote tem, por exemplo, 98% de germinação, que seria o máximo que ele possa chegar. O que a gente avalia nesse teste, né? A gente coloca a semente sobre esse papel, que é o papel de germinação, que é o papel germiteste, né?
São colocadas 50 sementes, 100 sementes sobre o papel de germinação. Então, nós fazemos, né, mais repetições. Então, se a gente tiver uma análise que é para controle interno, a gente faz 2 repetições de 100 sementes. E uma análise que é para geração de documentos, nós fazemos 4 repetições de 100 sementes. Depois de colocada a semente sobre esse papel de germinação, a gente coloca essas sementes em gabinetes, né? E nesses gabinetes elas permanecem em câmeras de germinação durante 7 dias a temperatura de 25 graus, né? Então, a temperatura ideal para o desenvolvimento dessas sementes. Após esses 7 dias, nós pegamos esses rolinhos de germinação e realizamos a avaliação. O que a gente avalia? A gente avalia as plântulas que estão com características que a gente chama de plântulas normais, ou seja, ela tem todas as suas estruturas essenciais, desde o sistema radicular bem desenvolvido, a parte aérea bem desenvolvida, e essas a gente classifica como plântulas normais, né? Que vão se estabelecer bem ali no campo. Nós temos também as plântulas que a gente classifica como anormais, ou seja, são aquelas plântulas em que não desenvolveram bem as suas estruturas essenciais. Nesse caso aqui, ela não desenvolveu bem seu sistema radicular, nem a parte aérea. Então, a gente classifica ela como uma plântula anormal. Ou seja, se eu pegar essa plântula e levá-la para o campo, essa semente lá para o campo, ela não vai dar origem a uma plântula satisfatória no campo. E tem também aquelas que não germinam, que a gente classifica como sementes mortas. Então, a gente dá essa classificação e, ao final do teste, a gente classifica todas aquelas plântulas que são normais, que dá nosso potencial de germinação. Então, no final da avaliação, por exemplo, desse lote aqui, seria um lote que daria 98% de germinação, que é o resultado que a gente informa, né, no final da nossa análise. Bacana, o material alcançando o máximo da produção dele, do vigor, da germinação, aqui no laboratório de vocês, né? Isso mesmo. Muito bom. E na sequência, vamos ver aqui a semente de tomate fazendo esse mesmo teste aqui, né? Isso mesmo. Obrigado, Tá Valquíria. bom, obrigada. E dando sequência aqui nos testes fisiológicos, saindo do milho doce e vindo aqui agora para o tomate, que a Débora vai contar para a gente o que muda do tomate, onde ele aprofunda mais, o que tem de diferença no teste dele aqui. Bom, pessoal, primeiramente me apresentando, eu sou Débora, eu sou analista de laboratório de qualidade dentro da Bayer. Bom, falando um pouquinho a respeito do tomate, diferentemente do milho, nós não temos somente uma contagem única. Para o tomate, nós fazemos 2 contagens, sendo elas com 6 e 14 dias, onde dentro desse período a gente avalia todo o potencial germinativo dessas sementes, também em condições ótimas, né? Então, aqui dentro dessa avaliação, nós vamos classificar as sementes do tomate entre plântulas normais, onde temos também uma raiz primária muito bem desenvolvida e as folhas cotiledonares, e plântulas anormais ou mortas, assim como dentro do milho. E algo muito importante de ser dito é que dentro desse teste nós levamos para uma câmara de germinação específica que possui uma temperatura alternada de germinação, mas para nós termos também um teste complementar, nós entramos dentro dos testes de vigor de tomate, que para hoje é a UT. E lembrando, né, Débora, quem está assistindo a gente lá na prática, viverista, produtor, pode estar pensando, mas aqui no laboratório da SEMES é muito fácil germinar, tudo como tem que ser, né? Por isso vem o teste UT, que vamos dizer é um teste prático que vocês fazem aqui, não só em laboratório, sim simulando condições reais lá na estufa de vocês, que seria, vamos dizer, lá no meu viveiro, simulando o que acontece aqui também, né? Sim, a diferença entre eles é essa, que dentro desse teste nós expressamos o potencial máximo e lá nós vamos ter também uma expressão do potencial real em condições de campo. É isso daí. É o no laboratório, na prática, para ver que lá na prática, no seu dia a dia, é o que tem que acontecer. Isso mesmo. Muito obrigado. Obrigada eu. Estamos agora no setor de UT. O que é o UT? Nada mais que o teste prático de germinação, simulando a realidade lá do viverista, lá na ponta, onde é que vai fazer a germinação e o segmento da muda das sêmenes, né? Luísa, conta pra gente um pouco melhor como é que funciona esse setor e por que ele é
tão importante e é um diferencial da Bayer Seminis? Então tá. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Luísa, sou analista de qualidade aqui da Bayer com a Seminis. Então, esse teste aqui da UT, né, a gente utiliza o substrato Bioplant, né? E aqui a gente vai simular condições bem similares à do viverista, né, do produtor. Então, diferente da germinação que a gente tinha as condições perfeitas, né? Aqui a gente vai avaliar as plântulas em primeira escolha, né, que a gente avalia o lote como um todo. E as primeiras escolhas são aquelas que estão maiores que 75%, né? De 50 até 75%, 74% são as nossas segundas escolhas, né? E a gente tem as plântulas pequenas também, que são as menores que 50%. Além disso, a gente tem as anormalidades, né? Que são plantas cegas de cotilédone e plantas cegas de folhas, né? Então, o teste ele tem duração de 14 a 21 dias. A gente preza por aguardar até os 21 dias para garantir que a gente tenha, né, a planta cega vai ser cega mesmo. Então, gente, esse teste aqui, ele não é um teste obrigatório, né, pela legislação. É um teste extra, é um plus que a Bayer com a Seminis faz, né, para a gente se resguardar e garantir a melhor qualidade para o nosso produtor. Tá certo, uma garantia real de que o teste não é feito somente em laboratório, uma situação extra boa para uma germinação e para o vigor, e sim algo simulando a realidade que a gente lá na ponta, como viverista, tem e sabe que foi testado e foi aprovado por vocês aqui, né? Com certeza. É isso aí. Estamos agora aqui, uma das áreas mais técnicas e, para mim, principalmente, difícil de entender, mas que a Mariane vai contar pra gente, que é a parte de genética aqui do laboratório da Seminis Bayer em Uberlândia. Mariana, conta pra gente todo esse setor, o que vocês fazem, qual o grau de importância realizado aqui? Olá, eu sou a Mariana, sou analista aqui da genética e vou explicar para vocês qual a importância dessas análises. Aqui a gente vai trabalhar com o DNA. Então a gente vai extrair o DNA da semente e vamos fazer testes seguindo duas vertentes, que é uma unidade de semente ou um montinho de semente batido. Para isso a gente vai descobrir se aquela semente que estamos vendendo é exatamente ela e nada além daquilo. Então, se eu estou vendendo um AG1051, eu vou comprovar que ele tem todos os marcadores e que ele realmente é um AG1051. Aí você pode me perguntar, né? Como assim? O que é? Resumindo na prática, o que é? Estou trazendo para uma linguagem mais popular. Então, se eu fosse ter vários clones de mim mesma. Então, meu nome é Mariana, eu tenho 1,65, tenho cabelo castanho, pele castanha, os olhos castanhos. Tudo isso eu nasci comigo. Então são características que eu sempre tive e isso a gente faz em um teste também para semente. E tudo aquilo que é trait, tudo aquilo que é um evento que a gente adiciona na semente com algum motivo de melhoria, uma resistência a herbicida, exatamente. A gente vai chamar de meu óculos, minha tatuagem, o meu piercing, mas que tudo isso em conjunto formam a Mariana. Então, é isso que a gente descobre aqui e quando a gente faz o teste com um montinho de semente, é exatamente para aumentar o tamanho amostral do meu lote. Eu quero ter certeza que eu não tenho contaminação naquele lote. Então, eu vou bater várias sementes e vou testar todos os outros parâmetros que a Bayer tem para comprovar que aquela semente só tem aquela tecnologia que nós estamos vendendo. Resumindo, estão trazendo para a prática, nada mais é do que um teste para trazer que os parentais, né, o que você nasceu, o que a semente nasceu para ser no início, se manteve e se tudo aquilo que foi adicionado está lá presente e não tem nada além daquilo, ou seja, o que era inicialmente, mais o que foi adicionado e nada além disso. Exatamente. E aqui na genética a gente recebe todos os tipos de materiais, então desde G0 até os híbridos, porque a gente garante essa pureza genética desde a base para a gente ter
um híbrido completamente puro também. Nesse laboratório aqui de Uberlândia, que tudo que ela explicou é muito voltado para a semente de milho 1051, o milho doce. Por que não é feito de pimentão, de tomate aqui? Porque toda essa etapa de genética e tudo que é feito aqui em Uberlândia não é feito aqui desses produtos, e sim fora do Brasil. Por isso não é realizado aqui novamente. Por isso que aqui é só esses outros produtos que a gente comentou. Mas dando sequência, por exemplo, o que é essa máquina aqui? Para mim é uma espaçonave isso aqui. Eu achei que fosse a Alexa aqui em cima, brilhando. Mas explica pra gente um pouco, por exemplo, o que essa máquina faz de análise genética aqui para vocês. Certo, então como que a gente realmente descobre isso tudo? Aqui nessa primeira placa, a gente tem aqui dentro o DNA, que não dá pra ver, mas juro pra vocês que tá aqui. Então a gente extraiu o DNA da semente, colocou dentro dessa plaquinha e pensem como se fosse um bolo que a gente está fazendo. Se eu vou fazer um bolo de chocolate, o chocolate é o meu principal ingrediente. Mas eu também tenho ovos, farinha, fermento, todas as outras coisas. Então aqui a minha amostra seria o meu chocolate. E aqui, nessa outra placa, a gente tem dentro dela o mix, que a gente chama que seria a farinha, o ovo, todas as outras complementos. Todos os outros complementos que a gente precisa. Então aqui esse robô, ele vai misturar pra gente a amostra junto com o meu mix, e assim a gente vai levar para um hydro, que é um tanque de água quente, que ele vai amplificar a fita, fechar, amplificar o DNA, fechar, e fazer isso repetidas vezes até que a gente tenha esse gráfico aqui, que aí é assim que a gente vai conseguir analisar a amostra e ter certeza de que ela é o que ela é mesmo. Eu não vou pedir para ela explicar para vocês, porque ela deu um nó na nossa cabeça agora há pouco, explicando isso aqui, que eles entendem muito bem, é muito simples para eles aqui do laboratório, mas para nós, simples mortais, é um pouco mais complexo. Mas aqui dá todo o resultado genético, que é comprovado que precisa ser para dar sequência na genética nos materiais para frente, né? Exatamente. Então, assim, basicamente é tudo isso que a gente faz. Por conta disso, a gente também tem sempre essas partes investigativas, então a gente consegue pegar no campo se teve cruzamento com macho errado, que a gente chama de others. Contra provas de possíveis problemas também, né, na produção. E não só saber que teve esse cruzamento, a gente consegue descobrir quem foi esse cruzamento. Então a gente consegue sempre ter uma dinâmica muito clara com o pessoal do campo, de falar, olha, alguma coisa aconteceu. A gente consegue pegar quando a fêmea se autofecunda também. Quando a gente chama de error, que é a semente errada, então às vezes a bag está dizendo que é uma coisa, mas a gente consegue perceber que é outra. Então a gente também tem toda essa parte, esse conjunto, que no final mostra toda a importância das análises genéticas. Muito bom, obrigado Mariana por toda essa explicação. Espero que você tenha entendido a importância desse laboratório mega. Dá de filmar, depois a gente vai botar uns takes aí. Mas tem essa máquina, tem cá, tem outra lá. É muita máquina, muito investimento para mostrar, investigar, desenvolver os potenciais genéticos da Seminis Bayer aqui no Brasil. Estamos aqui finalizando então a parte 2 desse vídeo aqui da visita mais especial. Vou falar para vocês, assim, sinceramente, eu como viverista há quase 10 anos, muita coisa que às vezes a gente conhece na prática lá, no dia a dia, uma germinação, isso, aqui, uma variedade, mas não sabe todo o caminho que está desde o desenvolvimento dela, os testes que são feitos, né, Leandro? Exatamente. Ou então essa parte laboratorial que a gente viu nesse vídeo aqui, quão importante é, né? Sim, exatamente, Léo. E assim, aqui a gente pôde ver
e relatado, né, por cada profissional responsável para aquela área, a explicação, né, bem minuciosa, né, o quão criterioso são essas etapas, né, para garantir que essas sementes tenham essa mais alta qualidade, né, que chegue até o produtor. Aqui, né, logicamente, nós temos um foco muito maior em milho doce, né, milho verde, como a G1051. Porém, né, nas nossas outras unidades ao redor do mundo, Estados Unidos, México, Peru, Chile, Holanda, Tailândia, Índia, né, nós temos plantas tão boas quanto estas, né, que possuem essa mesma tecnologia, né, e que fazem esses trabalhos e mandam para a gente, né, com essa mais alta tecnologia, com essa mais alta qualidade. E aqui, né, a gente pôde ver ali com o pessoal do Fisiológico, né, que repetimos esses testes aqui no Brasil para ter, né, a real certeza de que, a semente chegou, né, e ela mantém aquela qualidade, né? Então, eu acho que ficou bem claro, o pessoal conseguiu pontuar muito bem pra gente esses detalhes, né? E é isso, né, Léo? Acho que ficou legal, né? Cara, eu gostei bastante. E assim como o AgroConecta Podcast, ele é uma ideia de conectar informação para você, o AgroConecta no Campo, a ideia é levar informações da prática. E aqui nada mais a gente trouxe que coisas teóricas, coisas técnicas até demais, vamos botar assim, para mim pelo menos, falado na prática e mostrado para você entender melhor. Então, essa foi um primeiro tour, uma primeira visita. Em breve, aí, se Deus quiser, a gente vai estar visitando outros locais. Fala pra gente tudo que a gente comentou aqui, o que talvez outras regiões, outro local, outras informações que você gostaria de saber, deixa nos comentários. E lembrando, se inscreva no canal aqui do Laboverista, ativa a notificação, o sininho para receber as notificações. E, né, Leandro, principal, a missão e a meta que a gente quer ter chego aqui, né, é ter levado conhecimento, ter levado prática para você conhecer mais sobre o mercado das hortaliças aqui do nosso querido Brasil, não é isso, Leandro? É exatamente isso, cara. Fechou. Muito obrigado, Léo. Agradecer a Sementes por mais essa parceria, mais esse trabalho feito em conjunto. Muito obrigado. A toda a equipe dos bastidores que está aqui, que não está aparecendo, a Natália, a Bruna, que participaram desses 2 vídeos aqui e fizeram todo esse trabalho com toda a equipe aqui também de Uberlândia. Agradecer a eles imensamente todo o empenho e dedicação que fizeram parte e levaram o seu conhecimento compartilhado aqui com a gente, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.